E aí, rapaziada, quanto tempo, hein? Faz muito tempo que eu simplesmente não aparecia aqui nesse canalzinho falido, hein? E por um tempinho eu até pensei em desistir, já que os vídeos que mais pegava view no meu canal acabaram e o tempo que eu podia, sei lá, investir melhor já passou, né? E hoje eu pego no máximo uma view por vídeo novo, sei lá. E eu não posto há muito tempo. E o meu conteúdo tá muito bagunçado. Porque eu não consigo jogar Roblox. Porque meu celular virou uma batata e não aguenta rodar Roblox. Eu não consigo gravar vídeo de Brawl Stars. Porque esse jogo me estressa muito. E gravar me estressa ainda mais esse jogo. E o último vídeo que eu gravei, eu fiquei a madrugada editando. E aí eu caí no sono. E aí simplesmente a merda do vídeo não. Mas hoje nós temos algo muito mais importante para falar do que das minhas frustrações. Nós vamos falar de Jojo. E não somente de Jojo, como eu já falei algumas outras vezes aqui no meu canal. Eu irei falar dos meus 5 personagens favoritos de Jojo. E deixa eu contar uma coisinha aqui. Jojo é a obra que eu mais amo no mundo. Tem vários desenhos e jogos e franquias que eu gosto, mas Jojo é a minha favorita. Inclusive, a minha leitura só melhorou por causa de Jojo. Eu aprendi coisas que eu não sabia antes por causa de Jojo também. E eu me tornei mais estranho e excêntrico também por causa de Jojo. Eu até contaria a história de como eu conheci Jojo e como eu assisti todas as partes. Mas o vídeo ficaria um pouco longo se eu fizesse isso. Então, vamos pro que importa. Quinta posição, Gui do Mista. Como começar a falar do Mista? Cara, o Mista ele é um personagem muito legal. Quando eu assisti pela primeira vez, eu tava mais engajado no Giorno e até mesmo no Butcherati. Mas eu não imaginava que o Mista seria meu favorito, ainda mais por causa do stand dele. Até porque o que eu queria mesmo é ver porradinha e tudo mais. Só que, tipo assim, a parte 5, cara, ela tem essa pegada de gangue. E eu gosto muito do tema, tanto que eu zerei GTA San Andreas 2 vezes, né? E o Mista, ele é o mais gangster de todos da gangue Butcherati. Cara, ele tem uma história interessante, porque tem um lance dele querer viver uma vida normal, pacífica, de boa, até um momento onde tudo muda na vida do Mista, porque ele decidiu ser um cara justo, né? Ele foi lá, viu uma injustiça acontecendo, meteu bala nos criminosos, mas ele acabou sendo preso. Até porque parece que não é só aqui no Brasil que a justiça é meio complicada, né? Mas depois disso, o Butcherati encontra ele e recruta ele. E uma coisa que eu acho engraçada no Mista é o medo peculiar dele. O Mista tem medo do número 4. Ele tem medo do número 4. O tão perigoso número 4. E o Mista, né, ele não tem esse medo à toa. Isso é um medo lá no Oriente Médio, se eu não me engano. E, tipo assim, muita gente associa esse número à morte, até porque a pronúncia nesses lugares é bem parecida. O Mista tem o seu stand, o Six Pistols, que por muito tempo eu chamava de Sex Pistols. Meu Deus do céu, eu sou um anime. E, cara, tipo assim, os stands até aquele ponto eram bem diferentes. Porque ou o stand era uma bosta, ou ele era um macho alfa bombado que bate em tudo que vê pela frente. Mas o stand do Mista não. O stand dele são tipo crianças extremamente pequenas e que são irritantes. Coitado do Mista. Mas eles são úteis, até porque o Mista ele é um atirador. E quando ele mete bala em alguma coisa, não tem problema se ele errar. Os Six Pistols, eles podem rebater as balas e chutar. Eles meio que chutam as balas e mudando a direção delas. Cara, as lutas do Mista são muito legais. Os memes dele são muito engraçados. E o jeito dele, mano, cara, ele é o personagem da parte 5 e que mais xinga, sabe? Eu acho que ele é o personagem de Jojo que mais xinga, mano. Tem vezes que chega a ser desnecessário, mas é cômico, sabe? O Mr. é um personagem incrível. Por 5 meses ele foi meu favorito. Até eu começar a ler Steel Baran e ter terminado, né, a parte 6. Aí vem um outro personagem que ocupou o espaço do Mista. Johnny Joestar. Cara, eu não preciso dizer porque Johnny Joestar é um personagem espetacular. Muita gente vai querer me matar se alguém assistisse esses vídeos meus,
Mas eu vou dizer uma coisa, ele tá na quarta posição e porque eu tenho outros personagens que eu gosto muito mais do que o Johnny. E lembrando que tudo aqui é opinião, eu vou botar bem no começo do vídeo e deixar bem claro que é tudo minha opinião, tá ok? E cara, o Johnny, ele é o não primeiro, a Jolene ela foi a primeira personagem de Jojo assim, a primeira protagonista a ter um desenvolvimento, né? E o Johnny, cara, o desenvolvimento dele é tão bom que eu penso que o Araki tava sendo, sei lá, mano, ele tava sendo auxiliado por um anjo a escrever um negócio, porque eu acho que todos os personagens de Tiburon são muito bons. Inclusive, dois desses personagens estão aqui na minha lista. E se não fosse alguns outros personagens que eu gosto muito, eu vou ser sincero, estaria uns 5 aqui na minha lista, só de Steel Ball Run. Mas não, nem todos de Steel Ball Run são meus favoritos, né? Mas tipo assim, cara, a jornada do Johnny é algo muito top, mano. Eu tenho até vontade de reler Steel Ball Run, né? Quando eu terminar de ler Jojo Lands, eu vou reler Steel Ball Run. Ainda mais que o anime vai chegar a qualquer momento, eu vou assistir em japonês mesmo, tô nem aí. Cara, Steel Ball Run começa com o Johnny sendo um moleque arrogante. Ele é um moleque arrogante e até mesmo meio chato. Aí ele descobre o poder da Steel Ball tocando nas bolas do Gyro e ele sente as pernas dele se mexendo. Falando isso em voz alta, isso soa meio gay, sabe? Aí, cara, depois disso tem todo aquele rolê do cadáver, da corrida, do Johnny evoluindo, encontrando Jesus Cristo, encontrando dinossauro, encontrando veterano de guerra, encontrando robô, encontrando tudo. Só faltava ele encontrar, sabe quem? Só faltava ele encontrar Bolsonaro lá também. Eu digo que essa é uma das partes mais bizarras de Jojo, na minha opinião. Mas não é sobre isso que vamos falar, é sobre o Johnny, volta sobre o Johnny. É o seguinte, o Johnny, cara, ele vai evoluindo como pessoa. E isso é o charme de todos os personagens de Steel Ball Run, porque parece que todos eles evoluem. Mas o Johnny, cara, a evolução dele é marcada pelos atos, onde ele vai tendo mais habilidade, ficando mais forte, por causa do... que ele vai aprendendo o segredo da Steel Ball. E, meu amigo, o confronto dele com Funny Valentine... Cara, passou um carro com uma caixa de som, mano, autona aqui na rua de casa, velho. Pelo amor de Deus. E, cara, como eu ia dizendo, a luta do Johnny contra o Funny Valentine, cara, aquilo é literalmente literatura. E não vem dizer que mangá e quadrinho não é literatura, porque tá no papel, tem coisinha escrita, então é literatura. Vai se lascar todo mundo que diz o... E, mano, falando em Funny Valentine... Cara, o que eu posso dizer? Eu acho que o Funny Valentine é meu vilão favorito de Jojo. E às vezes eu fico em dúvida se é o Kira, ou se é o Pucci, ou se é o Funny Valentine, mas eu acho que realmente é o Funny Valentine. O ar de patriotismo que esse cara passa faz ele parecer um herói, mano. E olha que ele é o vilão, e é um vilão bem desprezível se você olhar de um certo ponto de vista. Cara, o plano dele é simplesmente único. Ele quer pegar o cadáver de Jesus Cristo para transformar a América, no caso só os Estados Unidos, porque o resto tudo não é América, né? O resto tudo é latino para eles, né? E aí ele quer transformar, né, a América dos States, né, no paraíso. E o resto do mundo foi um inferno, né, cara? E, cara, as cenas de luta dele com o Diego, com o Johnny, com o Gyro, com qualquer personagem que ele luta é simplesmente fantástico. Eu só não tanco que no joguinho lá, que é o Jojo Eyes of Heaven, ele perde pro Jill Over Heaven. Ah, mas ele é poderoso. Sim, mas ele tinha estratégia boa pra matar o cara. E ele também perde pro Jotaro, que na minha opinião não faria sentido, viu? Mas voltando pro tema, Funny Valentine é um personagem incrível. Quando criança, ele recebeu a notícia que o pai dele morreu na guerra e que ele guardava um lenço dentro do próprio olho para proteger, com as datas, né, do nascimento do Funny Valentine, do próprio filho. E ele nunca entregou e nunca falou nada em amor à nação dele para proteger a família dele. E o Funny Valentine pega esse discurso quando cresce, vira soldado, quase morre, é torturado, tatua uma cicatriz da bandeira dos Estados Unidos nas costas dele e o cara vira o presidente mais louco dos Estados Unidos, mais louco que o Donald Trump. E, cara, não se engane por esse jeitinho de Barbie que ele tem. O cara, ele é simplesmente uma máquina imparável, não tem como você derrotar ele. E pior que o Johnny, ele consegue derrotar ele. O protagonista é um cadeirante, derrotou um cara que pode saltar entre dimensões e que se torna totalmente intocável em uma parte da história. E, cara, é simplesmente Funny Valentine, melhor vilão de Jojo, melhor vilão dos animes, melhor vilão da ficção, melhor vilão da existência. Quem tem 4 bolas, usa um chapéu de marinheiro
e tava debaixo da terra. Exatamente. A sua Josuke Higashigata, ou Gepi para os mais íntimos, é um personagem muito diferente. Ele é o protagonista mais único de Jojo e o melhor na minha opinião. É claro que é na minha opinião e de uma super minoria, porque parece que Jojo é invisível para a maior parte da fandom de Jojo. E, tipo assim, o Josuke, ele é um personagem que ele é uma folha em branco no começo e ele vai se pintando. Eu acho que isso ficou estranho. Eu quero dizer que ele vai começando a ter cores conforme a história passa. E eu li essa parte, cara, e eu lia muito. Inclusive, minha leitura desenvolveu muito por causa dessa parte em específica. E, cara, é uma parte muito boa. E o Josuke é um personagem incrível. E, cara, as cenas dele regaçando os vilões na força bruta, na força do ódio, é simplesmente maravilhosa, cara. Ele não bate pra machucar, ele bate pra matar mesmo. E o romance dele com a Yasuho é uma coisa que eu sinceramente tenho que admitir, que eu sou obcecado nisso. Eu me tornei aquilo que eu mais odiava. Um baita Yasuho. Cara, pra algumas pessoas, como meu primo e pra minha irmã, não é surpresa que a Yasuho esteja em primeiro lugar. Porque, maluco, eu amo de coração essa personagem. E eu vou dizer uma coisa. Ela até não luta, ela até não é forte, ela até que, sei lá, ela não é rápida, não é forte, até que ela não tem um stand bombado que desce a porrada em todo mundo, ela não tem um stand que explode toda a merda que ela toca, ela não tem um stand que acelera o espaço-tempo e faz o universo resetar. Não, mas ela tem duas coisas que simplesmente fazem ela ser incrível. Primeiro, ela é útil. Se ela não tivesse na história, o Josuke estaria morto até certo ponto e ele nem saberia quem ele é, desde o começo. E terceiro, ela é muito determinada, cara. Eu acho impressionante como a Yasuho, ela cai nas situações mais merdas na parte 8, assim. É sério, eu lembro de duas, assim. Como um episódio, o capítulo onde ela encontra o Tsurugi, aí rola todo o rolê lá com o stand dele, e ela passa por umas merdas assim, maluco, que só você vê no mangá que você vai entender. Inclusive, graças a esse capítulo eu tomei mais ódio do Joshua também, um ser humano desprezível, eu devia ser fuzilado vivo. Voltando a falar da Yasuho, cara, ela é uma personagem muito legal, e ela faz toda a diferença na história, cara. E como eu disse, o romance dela com o Josuke é perfeito. Cara, eles não precisam falar I love you, eles não precisam dar beijinho, não, eles não precisam disso, cara. Você, só de você ver os dois juntos, você já percebe, mano. E é isso que faz essa parte ser boa também, né? Ah, e os mistérios também, é claro. Mas esses são meus personagens favoritos, né, cara? E é o seguinte, eu não sei se esse vídeo não vai dar certo. Eu acho que não, sinceramente. E eu vou tentar fazer as thumb dos vídeos. Já que eu acho que meu primo ele não vai conseguir fazer tudo, né? Muita thumb. Também eu não ganho dinheiro, então não tem como eu pagar a ele, né? Então eu vou eu mesmo fazer as thumb. E outra coisa é que eu quero voltar com o meu canal. Só que eu quero fazer vídeos dessa vez de crítica, falando de top 10, top 5 e falar de coisas específicas. Inclusive, cara, bando de motoqueiro maldito que fica passando aqui. Ah, não, mano. E, cara, é isso mesmo, né, cara? Eu vou dar um jeito aqui nos bagulho, porque é complicado, né, cara? Então, falou.